O Grande Prêmio do Canadá de 2025 prometia ser uma etapa marcante para Lewis Hamilton. Correndo com a Ferrari, após uma transição histórica e carregada de expectativas, o heptacampeão chegava ao circuito Gilles Villeneuve com a missão de reafirmar sua presença entre os grandes, mostrar serviço para a equipe italiana e, principalmente, calar os críticos que começavam a duvidar da sua capacidade de adaptação ao novo carro. Os treinos livres alimentaram essa esperança. Hamilton liderou uma das sessões com autoridade, seu ritmo parecia afiado, e muitos começaram a cogitar: será que esse fim de semana poderia ser o ponto de virada de sua temporada? No entanto, essa esperança logo se transformaria em frustração. E não apenas para os fãs de Hamilton, mas para o próprio piloto, que ao final da corrida desabafaria com palavras pesadas: foi um dos piores finais de semana da minha carreira. E de fato, olhando para o desempenho do britânico ao longo de todo o GP do Canadá, é difícil discordar dessa avaliação. A classificação já dava sinais de que algo não estava certo. Apesar de ter sido um dos mais rápidos nos treinos, Hamilton não conseguiu repetir a performance no momento decisivo. Enquanto George Russell, seu ex-companheiro de Mercedes, cravava pole position em uma disputa milimétrica com Max Verstappen e Lando Norris, Hamilton apenas garantiu a quinta colocação no grid. Não foi uma posição trágica, é verdade, mas considerando o ritmo promissor que havia mostrado, foi uma queda brusca de desempenho. O próprio piloto reconheceu o problema. Seus pneus não estavam na temperatura ideal durante as voltas decisivas do Q3. Segundo ele, a equipe errou ao liberá-lo da garagem no momento errado, fazendo com que ele perdesse a janela ideal de aquecimento. Mesmo com esse contratempo, ainda havia esperança de recuperação na corrida. E a largada parecia promissora. Hamilton conseguiu manter-se bem posicionado nos primeiros metros, evitando o caos habitual da curva 1 de Montreal. Mas logo nas voltas iniciais, ficou claro que ele teria dificuldades. Preso atrás de Fernando Alonso, que fazia uma corrida defensiva eficiente, Hamilton simplesmente não conseguia encontrar espaço para atacar. Tentava, buscava linhas diferentes, mas sem sucesso. Enquanto isso, seus principais rivais abriam vantagem na frente, e os pneus da Ferrari iam se degradando lentamente. A situação se agravou ainda mais quando começou a chover levemente em determinados trechos do circuito. O piso úmido exigia uma leitura perfeita da pista e controle absoluto do carro, dois elementos que sempre fizeram parte do repertório de Hamilton. Mas, naquele domingo, algo não encaixava. O equilíbrio da Ferrari parecia instável. O carro escorregava mais do que o esperado, principalmente nas freadas fortes do setor final. E Hamilton, visivelmente irritado pelo rádio, questionava a estratégia da equipe e as decisões de troca de pneus. Quando finalmente parou, a Ferrari demorou mais do que o ideal. Alguns décimos a mais na parada que, em uma corrida tão apertada, custam posições preciosas. Hamilton retornou à pista atrás de um grupo complicado, com carros rápidos em reta e difíceis de ultrapassar. E foi nesse momento que os erros começaram a se acumular. Primeiro, uma freada atrasada na curva 10, fazendo com que ele escapasse levemente da pista. Depois, uma saída de traseira na curva 2, onde quase perdeu completamente o controle do carro. Por sorte, conseguiu manter o carro fora do muro, mas já havia perdido tempo suficiente para sair da disputa direta pelo pódio. A essa altura, Russell já brigava diretamente com Norris e Verstappen pela liderança. Enquanto isso, Hamilton travava uma batalha particular para manter-se entre os 6 primeiros. Chegou a ocupar a 4ª posição por algumas voltas, após uma segunda rodada de paradas bem coordenada com um safety car virtual. Mas quando a pista secou e todos foram para os pneus slicks, seu ritmo caiu vertiginosamente. Foi então que veio o golpe final. Nas últimas voltas, George Russell, em recuperação após uma breve escapada de pista, alcançou Hamilton rapidamente. Com pneus mais novos e melhor ritmo, o piloto da Mercedes não teve dificuldades para superá-lo. A ultrapassagem foi limpa, mas simbólica. Era como se o antigo e o novo se encontrassem. Russell, em ascensão, assumia o lugar que outrora fora dominado por Hamilton com autoridade. O britânico da Ferrari cruzou a linha de chegada em 5º lugar, mas com uma expressão abatida, distante de quem normalmente briga pelo topo. Nos boxes, a decepção era evidente. Hamilton mal tirou o capacete. Em entrevista breve após a prova, foi direto: um dos piores fins de semana da minha carreira. Cometi muitos erros, a equipe também errou, e o resultado é justo. Poucas vezes se viu o heptacampeão tão duro consigo mesmo. Talvez pela frustração de saber que o carro tinha potencial. Talvez pela pressão interna de entregar resultados mais consistentes para a Ferrari, que vive uma fase de grande cobrança. A torcida, claro, reagiu.
Vaias ecoaram em certos setores das arquibancadas, algo incomum para um piloto com o histórico e o respeito que Hamilton carrega. Parte disso pode ser explicado pela herança emocional dos canadenses com a polêmica vitória de 2019, que ainda causa ressentimentos por parte dos fãs locais. Mas em 2025, o cenário é outro. Não houve polêmica, não houve interferência externa. Apenas uma performance ruim, técnica e psicologicamente. A Ferrari, por sua vez, demonstrou apoio público ao piloto. O chefe da equipe, Fred Vasseur, minimizou a derrota, dizendo que todos têm dias difíceis e que confia plenamente em Hamilton para recuperar-se nas próximas etapas. Mas, nos bastidores, o clima começa a pesar. Carlos Sainz, mesmo sem tanto destaque na temporada, conseguiu melhor ritmo em momentos cruciais da corrida. E os rumores sobre uma possível reestruturação da equipe para 2026 já começaram a circular no paddock. O que fica para Hamilton é a necessidade urgente de reencontrar sua melhor versão. Seja ajustando detalhes no acerto do carro, seja trabalhando o lado mental que parece abalado após esse duro golpe. O talento ninguém questiona. A história está escrita em números e conquistas. Mas o presente exige ação, adaptação e, acima de tudo, resiliência. O Grande Prêmio do Canadá de 2025 ficará marcado como um capítulo que Lewis Hamilton certamente gostaria de apagar. Mas talvez, como tantas vezes na sua carreira, esse seja o momento que antecede uma virada. Afinal, os grandes campeões não são feitos apenas das vitórias, mas também da forma como reagem às derrotas. Com a próxima etapa se aproximando, a pressão estará maior. Os olhos estarão ainda mais atentos. E Hamilton sabe disso. Ao sair do paddock em Montreal, deixou uma última frase no ar, talvez mais para si mesmo do que para os jornalistas: agora é voltar para a prancheta. Resta saber se ele conseguirá, mais uma vez, transformar a decepção em combustível para a glória.